Olá galera, missionário João Batista Feira na área para mais um pequeno vídeo. Olha galera, hoje o vídeo vai ser bem especial. Estou um pouco gripado, se vocês verem algum som aí, não se preocupe não, viu? Por um espirro que eu dei, alguma tossida, viu? Mas hoje eu vou mostrar um tema bem legal para vocês. Bota na tela, Santo Diretor, o tema. Olha aí o tema. É sensacional, né? Indulgências. Algo que tem muita obscuridade quando é falada por os protestantes. Até o próprio católico não entende bem o que é uma indulgência, né? Para que de fato a igreja instituiu a indulgência? Hoje eu vou pegar um vídeo do nosso grande padre José Eduardo explicando um pouco sobre a questão da indulgência, justamente por causa de dois teólogos protestantes que foram explicar a indulgência, mas de uma maneira que não ficou bem exata. E o padre José Eduardo, com todo amor e carinho, vai lá e explica sobre as indulgências. Olha, eu vou colocar o vídeo aqui na tela para vocês. Olha, vocês escutem bem. Depois eu vou dar alguns números do Catecismo da Igreja Católica e vou mostrar se de fato, será que tem esse nome mesmo na Sagrada Escritura? Vou mostrar para vocês e vocês ficam até o final uma tradução da Bíblia que você vai encontrar mais fácil, que tem esse nome, indulgências. Não em todas, mas eu vou mostrar para você uma Bíblia boa. Aqui eu tenho duas Bíblias, mas eu sei que uma é mais difícil para vocês arrumar, mas essa outra é bem mais fácil. Olha, fica aqui que você vai aprender demais sobre indulgência nesse videozinho pequeno. Eu vou colocar um vídeo aqui nos 5 minutos do padre José Eduardo explicando para nós. E nos comentários, vai ficar no comentário fixado o link do canal do padre José Eduardo e também todo esse vídeo que ele passou para nós, essa riquíssima ensinamento aí. Enquanto eu tomo meu chá aqui, bota na tela aí, Santo Diretor, aqui na minha mão esquerda, aqui perto de Santa Terezinha. Coloca aí, Santo Diretor, o padre José Eduardo explicando sobre as indulgências e os erros dentro das explicações dos teólogos protestantes. Vamos lá. Vamos ver mais um trechinho aqui, agora sobre as indulgências. O Senhor Jesus ensinou no Evangelho que toda vida é conversão por causa das indulgências que você mencionou. O que era indulgência? Era um pedaço de papel e que tinha a assinatura de um bispo ou do Papa, e que se você comprasse aquele pedaço de papel era assegurado a você o perdão dos pecados e eventualmente a alma sair do purgatório e entrar no céu. No tilintar da moeda. Ia ser tão fácil se fosse assim, né? Exatamente. Só que o dinheiro ia para Roma para construir, né, a Catedral de São Pedro em Roma. Aquela catedral foi construída com dinheiro de indulgência. Em grande parte, E aí os alemães ficavam ressentidos porque o melhor do dinheiro deles, do trabalho deles, estava indo para Roma e não para beneficiar o mundo alemão, o mundo saxão, né? Isso é muito interessante. Em primeiro lugar, vamos começar pelo tema das indulgências, né? Ele simplifica tanto que cria um espantalho. O que é indulgência, diz ele? É um pedaço de papel em que você compra e aquilo te assegura o perdão dos pecados. Tá tudo errado. Indulgência não tem nada a ver com isso. Indulgência é uma remissão da culpa temporal devida pelos pecados. Não uma remissão da culpa eterna ou da pena eterna pelos pecados. Isso sempre é apagado apenas pela infusão da graça santificante que nós recebemos através dos sacramentos, especialmente da confissão nesse caso, e mediante a oração. A contrição perfeita, no caso, segundo a doutrina católica, ela restitui a graça, e a restituição da graça comporta a imediata remissão de todas as culpas temporais, aliás, de todas as culpas eternas e de todas as penas eternas e assim por diante, ou seja, a alma não é condenada no inferno. O que acontece? O que é uma indulgência? E aqui que nós precisamos recuperar o significado teológico do que é uma indulgência. Uma indulgência é um favor da igreja em relação a um fiel profundamente arrependido. Então vejam, nós temos 3 condições básicas para o cumprimento
para, digamos assim, a consecução de uma indulgência. Em primeiro lugar, eu preciso ter desapego total do pecado, e isso é muito difícil conseguir. Nós temos que pedir muita graça de Deus, porque esse é o elemento central. O que nós entendemos que é a indulgência? Ou o que nós entendemos que é o efeito da indulgência? O efeito da indulgência é justamente que nós percamos o apego ao pecado. É aquilo que se chama na teologia católica de reliquiae peccati, né? Quer dizer, são aquelas sobras do pecado que ficam em nós como apego. Por exemplo, né, você pode se arrepender de ver indecências, de fazer indecências, mas outra coisa é você não ter mais vontade de fazer aquilo. Isso aqui é um processo. Para receber uma indulgência, você tem que perder o apego ao pecado. Então você tem que exercitar um aborrecimento pelo pecado, você tem que exercitar uma detestação do pecado. Essa é a primeira condição. A segunda condição é a comunhão. Você tem que comungar. Por quê? Porque você tem que estar unido a Cristo. É Ele que te perdoa. É Ele que te purifica. Então você necessita comungar. Porque são esses dois elementos, né? De um lado, o desapego completo ao pecado, e de outro, o apego total a Deus. Como é que a gente se apega a Deus se a gente não é um grande místico de sétima morada, etc? É comungando. É ali que eu exercito o meu amor, que é o oposto do pecado. Em terceiro lugar, a oração pelo Romano Pontífice, porque eu estou pedindo à Igreja que me ajude com uma graça especial, justamente para que eu me purifique do pecado. Então é uma espécie de ajuda da nossa Santa Mãe Igreja, né? Com os méritos de Cristo, de todos os santos, etc, etc, mediante uma determinada obra indulgenciada. No caso, aqui eram ofertas que os fiéis faziam para a Basílica de São Pedro, que estava sendo construída. E como todas as indulgências, elas podem ser aplicadas também às almas que estão no purgatório, mas a modo de sufrágio, que é isso que eles não conseguem entender. O que é o sufrágio? A palavra sufrágio, ela vem da palavra subfradium. Fradium é fragor, é grito. Então o que é o sufrágio? Antigamente você elegia uma pessoa por sufrágio, até hoje, né? É o chamado sufrágio universal. Só que ao invés de a gente gritar, a gente vota, e aí se conta os votos. Mas antigamente não tinha nada disso, então era no grito mesmo. Então quem era mais aclamado era eleito. Então o que é o sufrágio? É a Igreja gritando em favor de uma ou de mais almas do purgatório. Só que não se dá automaticamente a libertação de uma alma do purgatório. Isso acontece apenas de acordo com a vontade de Deus. Não há um automatismo. Por isso que quando os protestantes se referem à doutrina das indulgências, eles estão se referindo ao desvio dessa doutrina, tal como foi pregada pelo Tetzel, que era esse frade dominicano dos tempos de Lutero, que de fato foi inclusive desacreditado pela própria Igreja nessa doutrina errada que ele pregava, que ao tilintar da moeda no fundo do cofre, a alma é liberta do purgatório. É um jeito de ensinar a indulgência abusivo, que não corresponde à doutrina da Igreja, que é uma coisa muito profunda, que no fundo é um tremendo exercício de aborrecimento do pecado, de amor a Deus, e com o auxílio da Igreja na execução de uma obra difícil, de uma obra complexa, que é uma obra indulgenciada. Olha,
O vídeo está bem explicado aqui o que é uma indulgência, né? É claro que os irmãos protestantes, por um lado, eles têm alguma certa razão. Por quê? Porque dentro da época que teve essa grande quantidade de indulgências, também teve muito erro. Esse próprio frade dominicano, ele como que, posso dizer assim, ele fazia como algo como propina, né? Sobre a questão de algo tão lindo e tão belo, né? Sobre as indulgências, como o padre José Eduardo colocou aqui. Precisa de 3 condições, né? Um repúdio total do pecado, a comunhão, é Cristo que perdoa, e rezar pelo Santo Padre, né? Pela Santa Igreja. Preste atenção que depois dessa bela explicação, vou mostrar para vocês na Sagrada Escritura, olha, aonde encontra-se esse termo indulgência. Vocês lembram do episódio da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, quando Paulo, ele soube que o filho estava vivendo com a mulher do seu pai lá em Corinto, a sua madrasta, e acaba que Paulo manda jogar esse cara para Satanás. No capítulo 5, do verso 1 em diante, Paulo narra isso. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no capítulo 2, começando do verso 7 até o verso 10, nós vamos narrar assim para você com a Bíblia. Você vai encontrar de alguma maneira semelhante aqui nessa Bíblia da Eclésia, que eu recomendo para vocês. É a única Bíblia que é de fácil, de você comprar fácil, e você encontrar uma boa tradução do padre Manuel Matos Soares. Uma Bíblia boa, de uma bela tradução. E tomei a Vulgata Latina, mas a Vulgata Latina é mais difícil. Mas preste atenção como está na Vulgata Latina. Olha, verso 7. De sorte que, pelo contrário, deveis agora usar com ele de indulgências, consolá-lo, para que não aconteça de que seja consumido de desanimada tristeza, quem se acha em tais circunstâncias. Por conta de que vós rogo, ele deis efetivas provas da vossa caridade. É por isso também vos escrevi para ver por esta prova se sois obedientes em todas as coisas, melhor dizendo. Ao que perdoartes em alguma causa também eu, pois eu também a indulgência de que usei. Se de alguma tenho usado, foi por amor de vós na pessoa de Cristo. Aqui Paulo está falando da indulgência, e o caminho da indulgência no meio sacramental é justamente primeira Santa Confissão. Aí você vai encontrar esse texto na primeira carta aos Coríntios. Melhor assim, na segunda carta, no capítulo 2, verso do 7 ao 10, na segunda carta, viu? Na primeira, no capítulo 5, a exclusão desse camarada, a excomunhão. Olha, preste atenção, nessa Bíblia aqui da Eclésia, você vai encontrar algo semelhante. Os irmãos protestantes falam muito da questão do dinheiro. Tem essa prática na Sagrada Escritura, na Nova Aliança? A gente pode se dizer que sim. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, encontremos aqueles dois aquele comerciante de terra, chamava Ananias, e sua mulher. Elas deixaram, São Pedro fala, encher o coração por Satanás e queriam enganar os apóstolos, porque venderam um terreno, seguraram uma parte do terreno e foram doar a outra. É algo como uma obra indulgenciada, mas não deixa bem claro no texto, mas é algo semelhante, tá certo? Mas não deixa bem explicitamente no texto. Mas a questão da palavra indulgência em si só se encontra na Bíblia da Eclésia e na Vulgata Latina. Na Vulgata Latina é mais complicado vocês apanhar, mas na Bíblia da Eclésia é muito mais fácil para você entender. E também no Catecismo, deixarei aqui os números, se vocês forem buscar: 1471, 1472, 1473, 1474, 1475 e 1476. Todo o número do Catecismo para falar sobre indulgência. Olha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Vamos seguir esse padre dominicano José Eduardo, um excelente sacerdote. Vamos que vamos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Salve Maria, viva Cristo Rei. Seja louvado Jesus.
Agora vos dou a bênção, a mais generosa da parte de Deus, não somente a vós que estáis presente, mas a todos aqueles que estão no vosso coração, para a vossa família, para o vosso lar, para as pessoas a vós caras, e em modo especial para aqueles que sofrem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja louvado Jesus e Maria. E boa noite a todos.